Olá, estamos iniciando hoje mais um ID Aracaju e nesta edição a gente vai conversar com o ex-vereador e hoje deputado federal Fábio Henrique. Olá, Fábio, seja bem-vindo ao ID Aracaju. Prazer imenso estar participando, cumprimentar o povo de Aracaju, o povo de Sergipe, as pessoas que nos acompanham. Prazer imenso estar participando, eu já tive prazer de ser vereador de Aracaju e que bom que a Câmara de Aracaju hoje tem um canal de comunicação aberto para que a população possa conhecer, avaliar o trabalho dos vereadores. E aos pouquinhos a gente está ganhando espaço, viu? Que agora o canal mudou, né? Está coladinho ali no canal 4, né? Hoje é 5.3 e a audiência tem aumentado, viu? Que bom, que bom. Fábio, você é natural de Simão Dias, né? Simão Dias. 47 anos. 48. 48? 48. Ah, muito bem. Filho de seu Adilson, né? Que era caminhoneiro, hoje é comerciante, é isso? E da professora Joselice Santana. 4 irmãos, tá? Casado com a colega a jornalista Silvia Fontes, e tem 2 filhas, Bruna e Maria Daniela. Perfeito. É isso, né? A gente sabe que Fábio Henrique saiu de Simão Dias, né, com 13 anos de idade, e veio para a capital. Por que essa vinda da família para a capital sergipana? Olha, eu diria que a educação dos filhos, ela pesou muito na decisão dos meus pais. Minha mãe era professora, hoje é professora aposentada, trabalhava lá em Simão Dias, na escola Milton Dortas, uma das escolas mais bem avaliadas, inclusive no IDEB do estado de Sergipe. Meu pai era caminhoneiro. Então, meu pai chegou a um determinado momento, até pela atividade cansativa, que é a atividade de caminhão, a idade vai chegando, e aí ele decidiu, então, vender o caminhão e comprou uma sapataria, sapataria Marise, na Rua José do Prado Franco, ali em frente ao G. Barbosa, no mercado. E essa decisão pesou muito o fato de você trazer os filhos para a capital, em função das possibilidades, da melhor educação. Eu diria que foi uma decisão, apesar de querer muito bem a minha terra, mas foi uma decisão acertada, porque ele nos deu mais possibilidades. Então, aos 13 anos, nós viemos morar na cidade de Aracaju. Eu fui estudar no Colégio Ateneu Sergipense, um dos grandes orgulhos que eu tenho na vida, ter estudado no Ateneu. E aí começou a nossa trajetória em Aracaju. Eu também estudei no Ateneu e eu acho que todo mundo tem um pouco desse sentimento, né, de orgulho. E seu pai, caminhoneiro, outra coincidência, meu pai também era caminhoneiro, viu? Ele conseguiu se adaptar a essa vida mais de comércio, de largar o caminhão, de largar a estrada? Meu pai sempre foi muito trabalhador, né? E ele teve caminhão muitos anos. Primeiro ele tinha uma rural, né? Aquele veículo antigo, a rural, né? Ele fazia frete de Simão Dias para Paripiranga, Simão Dias para Lagarto. Depois comprou caminhão e aí viajou muito pelo Brasil, conhece muitos estados do Brasil. Mas chega um momento que cansa, então aí ele foi para o comércio, comprou, como eu falei, a sapataria, e num dado momento o comércio ficou muito difícil e aí ele transformou a sapataria numa lanchonete. Eu diria que foi onde ele se encontrou, digamos assim, no comércio. Tanto é verdade que até hoje ele tem a lanchonete lá no mercado, é um dos pontos mais conhecidos, mais tradicionais do mercado. E meu pai criou os filhos, criou a família na bolé de um caminhão e por detrás de um balcão de uma lanchonete no mercado. Isso para mim também é motivo de muito orgulho. Meu pai até hoje, esse período de pandemia, ele se afastou por questões de fazer parte do grupo de risco, mas ele já está agoniado, nervoso, estressado para voltar para o que ele gosta de fazer, que é o comércio. Então eu acho que a lanchonete foi onde ele se encontrou, é a atividade que ele gosta, ele é apaixonado pelo mercado, lá estão os amigos, lá está a vida dele. Em dias normais, né, porque a gente hoje está nessa pandemia, Fábio costuma frequentar lá, né, tomar café também com o pai toda semana? Olha, tem um dado interessante. Quando nós viemos para Aracaju, meu saudoso irmão Jason, mais velho do que eu, 3 anos, nós estudávamos os dois no Ateneu. Morávamos ali no Paulo Barreto, próximo à
a Suíça, naquela região ali. E aí, um dia era eu, outro dia era Jason, a gente se revezava, terminava a escola e eu ia a pé para o mercado, para que meu pai fosse para casa almoçar e trazia a quentinha para nós. Então, foi um aprendizado muito grande e eu fui criado no mercado, né? Férias nossas, íamos tanto eu como o Jason, sobretudo dezembro, quando tinha a sapataria, era um mês de muito movimento, a gente ficava no mercado, ajudava meu pai. Claro que quando você vai crescendo, vai tendo as suas responsabilidades, mas eu mantinha ou mantenho até hoje o hábito de, pelo menos aos domingos, né, ir tomar um cafezinho lá no mercado, rever os amigos, rever muita gente que eu vejo de Socorro, muitos amigos de Aracaju, de São Cristóvão, e rever meu pai, dar um abraço nele, enfim, participar daquilo que foi a minha vida. Eu fui criado ali no mercado, né? E jamais esquecerei de tantas lições que aprendi com aquele povo simples e humilde ali do mercado. Eu batia muita perna no mercado, como diz. Eu cresci no centro da cidade e acaba que o centro me prendeu também, né? Absorve ali aquela região. Eu tenho um carinho muito grande pelaquela região, né? Fábio, vamos conversar um pouco também ainda sobre a época de você estudante, né? Estudou no Ateneu e também estudou no Salesiano. As boas lembranças da época de estudante. Olha, eu cheguei no Ateneu assustado, com 13 anos, aquele colégio enorme, né? Mas foi uma experiência muito boa. E aí, no ano seguinte, minha mãe conseguiu me matricular no Salesiano, que a gente morava bem próximo do Salesiano, e eu fui estudar no Salesiano, onde fiquei até a época do terceiro ano científico. Tem uma pessoa a quem eu devo muito, e rezo por ela todos os dias, que é o padre Humberto Vieira de Barros, era o diretor do Salesiano, que eu me lembro que com 4, 5 meses, por dificuldade financeira, minha mãe não podia mais pagar. E aí eu tinha 2 irmãos mais novos, e ela optou corretamente por pagar a escola dos mais novos, e eu e Jason voltaríamos para a escola pública. E aí o padre Humberto me permitiu estudar no Salesiano quase 6 anos sem pagar um centavo. Foi ele que influenciou a sua decisão de seguir um pouquinho ali a carreira de seminarista? Foi. Eu tinha muito carinho pelo Salesiano. Tenho, né? E aí eu frequentei por mais de 3 anos o seminário do Salesiano, que é até hoje em Carpina, no interior de Pernambuco. Lá conheci grandes amigos que tenho hoje na vida, mas chegou um determinado momento que você tem que optar, e aí Deus me revelou que o meu chamado não era o de seguir a vida sacerdotal, mas de ser um homem da vida civil, né, com compromisso cristão. Então o Salesiano fez parte da minha vida. Deixou uma marca. Aprendi muito no Salesiano, aprendi muito com a educação de Dom Bosco. Eu tenho um carinho enorme pelo Salesiano, eu tenho um grande orgulho de ter sido aluno do Colégio Salesiano. Parte da minha vida está ali, né, dos meus amigos foram feitos ali, do esporte. Eu era goleiro de futebol, jogava futebol de campo, na época tinha Seda. Quem estudou no Salesiano conhece Seda e os campeonatos que ele fazia, de saudosa memória. Enfim, eu tenho recordações extraordinárias da minha época de estudante no Colégio Salesiano. Fábio, agora a gente vai dar uma pausazinha no bate-papo para a gente ouvir um depoimento de um amigo, porque a gente quer conhecer Fábio através de Fábio, mas também através de pessoas que são amigas dele, né? Então a gente vai ouvir agora o depoimento do amigo que acompanha há muitos anos, né? Que é Henrique Matos. Falar de Fábio Henrique é, na verdade, falar de um grande amigo. Fábio eu conheço há pouco mais que 30 anos. Na verdade, assim que eles vieram morar aqui em Aracaju, eles moraram em frente à casa da minha mãe. Nós tínhamos uma relação, claro, bem mais novo que ele, mas eu tinha muita relação com o Júnior, irmão dele. Mas convivia o dia a dia da família de Fábio Henrique. E aí, depois ele se mudou, nós mudamos um pouco essa relação. Nós tivemos uma relação extremamente profissional durante mais ou menos 3 anos. Quando foi no final de 2006, nos encontramos em um evento. Fábio teve o programa dele
ele já eleito vereador, já em atuação como vereador. Ele recebeu um prêmio como melhor programa de rádio e eu fui receber o prêmio como melhor assessor de comunicação de 2006. E lá nessa noite, ele me fez o convite para poder ir trabalhar com ele. Então, para mim, foi uma surpresa muito grande. Eu o conheci há muito tempo, nós tínhamos uma relação pessoal, depois passou a ser profissional, também profissional, quando ele me fez esse convite. Mas o que mais me chama a atenção é a honestidade de Fábio Henrique. Eu, enquanto estive secretário, 6 anos que estive secretário de comunicação, ele sempre me chamava a atenção: faça o que for certo. Nunca tente fazer alguma coisa para que eu seja melhor ou pior, mas faça o que seja correto. Além do fato de ser a pessoa que é, um homem guerreiro que é, e aquele verdadeiro amigo que bota a gente, segura a gente na hora que mais a gente precisa. Fica com Deus, Fábio Henrique. Seu futuro está apenas começando. Você tem uma estrela própria e você sabe que eu falo isso para você. Fica com Deus. Olha, Henrique é um amigo querido, né? Como ele disse, quando nós viemos morar em Aracaju, nós moramos no Paulo Barreto, no Zósimo Lima, né? Rua Zósimo Lima, né? Jornalista Zósimo Lima, ali na região do Paulo Barreto, no conjunto Amintas Garcês. E a minha casa era em frente à casa de Henrique. E nós temos uma relação familiar, nós somos todos oriundos de Simão Dias. Minha mãe é amiga da mãe dele, do pai da família, do saudoso pai dele. Aí eu vi Henrique pequenininho, né? O irmão dele, Sérgio, o irmão mais velho, era meu colega de salesiano, inclusive jogava bola também, junto comigo. E Henrique começou a trabalhar comigo quando eu fui vereador em Aracaju, né? Sempre foi muito correto, muito digno, muito decente, trabalhou comigo na Câmara, trabalhou comigo os 8 anos aqui na Prefeitura. Quando saímos juntos, sofremos juntos, fomos para a Secretaria de Turismo, ele também foi, e está conosco hoje na Câmara Federal. Obrigado, Henrique. Deus abençoe você, a sua família. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua correção e, sobretudo, pela sua lealdade. A gente está chegando ao final desse primeiro bloco, né, do ID Aracaju. A gente volta daqui um pouquinho e a gente vai querer saber um pouco da trajetória profissional de Fábio Henrique, que viveu sempre uma dualidade, né? O direito ou a comunicação. A gente vai para um breve intervalo e retornamos já já com o ID Aracaju. Estamos de volta com mais um bloco do ID Aracaju, hoje conversando com o ex-vereador e hoje deputado federal, Fábio Henrique. Fábio Henrique, como eu deixei, né, no final do último bloco, né, a deixazinha lá, a gente vai querer saber um pouco agora da trajetória profissional. Né? Fábio Henrique foi seminarista, passou pelo Ateneu, passou pelo Salesiano, fez vestibular para Direito e fez vestibular para Jornalismo. Passou nos dois. Qual Fábio Henrique decidiu seguir? Minha vida profissional graças a Deus, eu sempre tive muitas atribuições. Eu passei no vestibular para Direito, primeiro do que Jornalismo. Comecei a cursar Direito e comecei, acho que 1 ano, 6 meses depois, a cursar Jornalismo. E aí eu fazia Direito na Universidade Tiradentes, fazia Jornalismo na Universidade Federal de Sergipe, tinha passado no concurso da Polícia Rodoviária Federal e trabalhava na rádio. Então chegou um momento que eu não tinha como conciliar tudo. E aí eu optei por seguir o curso de Direito, acabei me formando em 98, eu sou bacharel em Direito, tenho, confesso aqui, uma frustração de não ter conseguido concluir o curso de Jornalismo, né? Mas se eu um dia tiver a oportunidade ainda farei, porque eu acho uma atividade extraordinária. Eu sou radialista, eu não sou jornalista, porque não consegui concluir o curso de jornalismo. E aí passei na Polícia Rodoviária Federal, no concurso, em 1994. Eu estou na Polícia Rodoviária Federal, graças a Deus, até hoje. Ainda tenho aí mais alguns anos pela frente. Com a reforma da Previdência, aumentou o tempo de contribuição. Então, nós estamos ainda na polícia afastado, naturalmente, porque estou exercendo o mandato de deputado federal, mas, enfim, é outra passagem muito bacana
da minha vida, mas indiscutivelmente a paixão, o amor da minha vida é a comunicação, é o rádio. Eu sou um apaixonado pelo rádio. Eu com 10, 11 anos de idade, ainda morando em Simão Dias, eu acordava às 6 da manhã para escutar Laércio Miranda. A paixão no rádio, então, começou de pequenininho, desde da novo, comunicação. Eu sempre fui apaixonado. Eu ouvia Laércio Miranda, ouvia Wilson Tavares, o Wellington Elias, Carlos Magalhães, enfim, grandes nomes do rádio sergipano. Eu, em dado momento, naquele tempo não era muito comum transmissão de futebol pela televisão, mas quando tinha um jogo, eu lembro que teve um dia minha mãe disse, esse menino é meio doido, porque eu ficava no sofá narrando futebol. Então eu sempre fui apaixonado pelo rádio. Eu ganhei de minha mãe um radinho, aquele radinho de pilha da época, dormíamos eu e meu irmão Jason, a gente dormia no mesmo quarto. Nós dormíamos ouvindo a Rádio Globo do Rio de Janeiro, programa chamado Panorama Esportivo. Eu sempre gostei muito de futebol. Então o rádio sempre foi muito presente na minha vida, é a grande paixão da minha vida, e eu peço muito a Deus. Eu sei que a minha passagem pela política, ela tem uma importância, ela tem uma missão, mas eu espero um dia poder voltar a fazer rádio, como fiz lá no começo da minha carreira profissional, porque, eu repito, eu sou um apaixonado pelo rádio. E patrulheiro rodoviário, também era uma paixão? Olha, eu fiz o concurso da Polícia Rodoviária Federal, tenho muito orgulho, porque eu faço parte de uma instituição que é uma das mais respeitadas no Brasil. A Polícia Rodoviária, do tempo que eu entrei para hoje, evoluiu muito. Quando nós entramos na Polícia Rodoviária, a gente era patrulheiro rodoviário, era uma polícia muito de trânsito. Hoje a Polícia Rodoviária Federal é uma polícia de trânsito, mas é uma polícia também que mais apreende de armas e drogas no Brasil. É uma polícia que combate ao roubo de carga nas rodovias federais, é uma polícia muito estruturada. E eu tive a oportunidade de trabalhar no antigo posto ali da saída de Aracaju, que foi derrubado, hoje é um pouco mais na frente. Trabalhei em São Cristóvão, trabalhei em Itabaiana, trabalhei em Cristinápolis, trabalhei em Malhada dos Bois, trabalhei em Carira, no antigo posto, então trabalhei em todas as unidades. E trabalhei muito na área administrativa. Eu fui chefe do setor de comunicação da PRF, fui chefe do setor de ética e disciplina, fui corregedor-geral da PRF. Então eu tenho uma passagem também muito importante na minha vida na Polícia Rodoviária. Me afastei quando fui exercer o mandato de vereador, em 2009. Fiquei afastado até 2016, quando saí da prefeitura. Em 2017 eu voltei, passei um período ainda na PRF. Quando terminou a eleição de deputado federal, eu também passei um período na PRF e estou afastado agora por exercer o mandato de deputado federal. Eu tenho muito orgulho de fazer parte, tenho passagens tristes, mas também passagens muito bonitas, vestindo a farda dessa polícia que orgulha o nosso país. Muito bem. Agora a gente vai ouvir um outro depoimento, né? Agora é do seu pai, seu Adilson, né? O que ele tem a dizer desse filho, né, Fábio Henrique? Nós morávamos em Simão Dias. E ele era um menino que só pensava em estudar e brincar de futebol, de bola, até que resolvemos vir embora para aqui, para Aracaju. E aqui ele resolveu estudar e deu no que deu, se formou e está aí vivendo a vida dele. Maravilhoso. É bom filho em todos os sentidos falando. Agora isso depende também, sabe? De uma mulher, uma mãe que ele tem, que não se pode falar assim, mas é uma santa, é arquiteta de tudo, é essa mãe dele. Por isso que nós saímos de uma família assim, todos direitos, trabalhadores, mas tudo graças a ela. É que eu desejo a ele tudo de bom, a ele, a família, os filhos, e que Deus ajude a ele em todos os projetos que ele tiver na mente para ser realizados. Meu pai, né? Meu pai querido, um homem simples, né, um homem humilde, mas um homem que, ao lado de minha mãe, que ele citou, e é uma justiça que ele faz. Minha mãe é uma mulher extraordinária, tem sofrido muito, né? Não é fácil para uma mãe perder um filho como ela perdeu, da forma que perdeu. Nós temos rezado muito para que Deus possa dar força a eles dois. Mas minha mãe sempre foi firme, quando precisou ser firme, soube educar os filhos, graças a Deus todos encaminhados na vida.
Eu tenho muito orgulho dos meus pais. São pessoas simples. Meu pai, como você viu nas imagens, é um vendedor do mercado, está lá o pão ali no fundo, né? E permanece lá até hoje. Muita gente diz assim, mas pá, você foi prefeito de Socorro e seu pai continuou no mercado. Eu dizia, olha, eu não fui prefeito de Socorro para mudar a vida de meu pai. Eu fui prefeito de Socorro para mudar a vida do povo de Socorro. Meu pai continua onde sempre esteve. E é onde ele gosta de estar. Com prazer, né? Com prazer, sustentando a família com dignidade e com decência. E minha mãe hoje é uma mulher aposentada, mas uma mulher extraordinária. Se Deus me permitisse viver 1000 vezes, eu pediria a Ele para 1000 vezes ter meu pai e minha mãe, que são pessoas extraordinárias e que nos ensinaram tudo. Repito, tudo com muita simplicidade. Nós somos de uma família simples, humilde, mas sempre foi muito unida. Nós nunca tivemos problema em casa com os nossos irmãos, nós nunca tivemos nenhum tipo de discussão por causa de nada. Então isso é graças primeiro a Deus e à educação que meus pais souberam nos dar. Isso é maravilhoso, né? Porque hoje a gente vê muitas famílias esfaceladas, né? É verdade. Então a gente tem que primar muito, assim, pela família, né? Pelo menos eu acredito nisso. Fábio, a gente chegou mais ao final de mais um bloco, né? A gente volta daqui a pouquinho com o ID Aracaju. E no próximo bloco a gente vai querer saber um pouco sobre a vida pública de Fábio Henrique. O ID Aracaju volta já. Voltamos com o terceiro e último bloco do ID Aracaju. Hoje estamos conversando com o deputado federal, Fábio Henrique. Fábio Henrique, antes de entrar na vida pública, vamos voltar um pouquinho família. A gente falou da família, né, que criou você, né, que foi o alicerce, seu pai, sua mãe, seus irmãos. E a gente queria saber um pouco assim da família de Fábio Henrique, né? Os filhos, a esposa. Não é fácil conciliar uma vida pública com as cobranças, né, dos filhos, da mulher, né? Como é que consegue equilibrar essa relação? Olha, não é fácil, né? Eu tenho 3 filhas, né? 2 filhas minhas e uma filha do coração. E minhas filhas cobram muito, sobretudo no final de semana, a sua presença para brincar, para conversar, para acompanhar os estudos, né? Eu, graças a Deus, sou casado com uma mulher muito decente, muito digna, que é uma mãe muito zelosa, que cuida muito bem das filhas, mas realmente não é fácil você conciliar a vida política, a vida pública com a sua convivência familiar. Eu peço, inclusive, desculpas às minhas filhas pelas minhas ausências, né? A minha esposa, que num determinado momento participou também da vida pública, mas até em função da família tomou a decisão de que não quer mais participar da vida pública, quer dedicar, já tem um neto, já vem o segundo, né? Enfim, eu acho que a coisa mais importante que nós temos na vida é a nossa família, porque na hora que todas as portas se fecham para você, é na sua família que você encontra o amparo, que você encontra a segurança. E você disse bem no início da nossa fala, muitos dos problemas que nós estamos vivendo hoje é exatamente em função da desestruturação da família. Então, é motivo até de você repensar, até se vale a pena a vida pública, por aquilo que você abre mão em relação à sua família. Então, eu agradeço muito a Deus pelo pai, pela mãe, pelos irmãos que tenho. Eu tenho hoje Tassiana, que é minha única irmã, mulher. Eu tenho o Adilson, tenho o Wagner, tinha Jason, que Deus levou. Enfim, agradeço a todos eles, são irmãos maravilhosos. Eu sou um homem muito feliz e agradecido a Deus pela família que tenho. É difícil de conciliar com a vida pública, mas agora a gente quer saber em que momento Fábio Henrique resolveu entrar para a vida pública, como veio esse chamado? Olha, isso foi através do rádio. Eu comecei muito cedo, com 19 anos eu já fazia programa de rádio. Eu tive grandes professores, pessoas que me deram oportunidade, como Paulo Lacerda, como o saudoso Carlos Mota e, sobretudo, Carlos José Magalhães de Melo. Esse foi o que apostou e acreditou em mim
Eu, com 19 anos, com 20 anos, eu já era repórter do programa de Magalhães, que tinha uma grande audiência na época, da Câmara de Vereadores de Aracaju e da Assembleia Legislativa. Então, eu, com 20 anos, comecei minha vida profissional já envolvido com a política, né, porque eu era repórter político. E você vai participando, criando gosto, vendo que é através da política que você pode ajudar as pessoas, que você pode mudar a vida das pessoas. Eu sei que tem muito mau exemplo na política, muito exemplo ruim, mas tem muita coisa boa também. E aí essa militância no rádio é que me fez despertar para, em 2004, disputar a eleição para vereador da cidade de Aracaju. Fui candidato a vereador. Obtive naquela época 6.672 votos, fui o vereador mais votado de Aracaju. Na história de Aracaju até então eu só perdi para Jackson Barreto naquela votação histórica, salvo engano, de 88. Eu tive uma votação muito boa. 2 anos seguintes eu seria candidato a deputado, optei por não sê-lo. E aí, quando foi em 2008, eu tinha uma militância desde 2002 na política de Socorro. Muita gente acha que Socorro apareceu na minha vida de uma hora para outra, e não foi, né? Nós sempre tivemos uma militância na cidade de Socorro, participando das eleições e da vida de Socorro. E aí, em 2008, surgiu o convite para que eu viesse ser candidato a prefeito aqui da cidade de Socorro. Fábio, é muito diferente, o que você diria assim, que tem de características de legislador e de executor, né? Você teve a oportunidade de você assumir como vereador, como deputado federal e também um cargo administrativo, né? Que é de executar, de prefeito. Muita diferença, muita disparidade. Muito diferente, os dois são importantes. O legislativo tem uma importância muito grande, porque o vereador, por exemplo, é aquele que conversa primeiro com a população, que é o elo de ligação entre a população e o executivo. É aquele que leva as demandas do povo para o executivo, é aquele que produz as leis. Por exemplo, nós estamos agora vivendo o momento da pandemia e para isso foi criado o auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi aprovado e votado na Câmara e no Senado. Então, o legislativo ele tem um papel importantíssimo. Mas, indiscutivelmente, o executivo, você tem muito mais possibilidades. No executivo, você faz. No legislativo, você coloca a emenda, você pede, você reivindica. No executivo, você faz. Você transforma efetivamente a vida das pessoas. Evidentemente, você tem uma responsabilidade muito maior, porque você vai gerir o recurso público, mas eu, particularmente, gosto muito do executivo, do dia a dia do executivo, de você planejar, de você fazer gestão pública, né? E, sobretudo, de você poder transformar a vida das pessoas. Então, as duas atribuições e atividades políticas são importantes, mas eu, particularmente, tenho uma afinidade maior com o executivo. Você já assumiu 2 cargos legislativos, né? Muita disparidade entre um vereador, mesmo sendo que de uma capital, e o cargo de deputado federal? Olha, basicamente a diferença é que você, na Câmara Federal, você participa dos grandes debates nacionais. Na Câmara Municipal, que é muito importante, você participa do debate que diz respeito à sua cidade. Lá não, lá você debate os temas, você debate reforma tributária, você debate reforma da Previdência, você debate as leis que mudam o país. Então tem sido para mim também uma experiência muito bacana, a experiência de ser deputado federal, de participar das grandes discussões nacionais, de criar relacionamento. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa que tem um bom relacionamento em Brasília, seja com a direita, com a esquerda, com o centro, com o meio, porque eu não acredito muito nessas denominações. Eu acho que o importante é você votar naquilo que é bom para a população. Então, para mim tem sido uma experiência também muito interessante, a experiência de estar em Brasília defendendo a minha principal bandeira, que é o Estado de Sergipe. E a experiência de ser secretário? Como é que foi? O que trouxe, o que agregou ao currículo de Fábio Henrique? Olha, uma secretaria importante. Eu, a partir do momento que fui para a secretaria, eu me apaixonei pelo turismo. E, infelizmente, nós vivemos num estado, e aqui eu não vou denominar governador A ou governador B,
Mas, infelizmente, nós vivemos num estado que, talvez com exceção de João Alves, nós não tivemos a importância que o turismo merece. O turismo é fomentador de emprego, geração de renda, movimenta 52 setores da economia. O turismo é a saída nos momentos de crise. Nós temos um estado pequeno, nós temos belezas naturais, nós temos o que mostrar, nós temos uma boa rede hoteleira, uma boa rede de restaurantes. Nós só precisamos de uma coisa: divulgação. Ninguém compra o que não conhece. Você, para comprar um produto, você precisa conhecer aquele produto. Então é preciso que Sergipe invista em divulgação, e isso custa recurso, claro que custa, mas o retorno disso é muito grande. Há estados, por exemplo, Alagoas, neste momento agora, de saída de pandemia, é o estado que está largando na frente, divulgando, mostrando as suas belezas, e nós tivemos o último final de semana de feriado, quase 100% de ocupação nos hotéis em Alagoas, enquanto Sergipe só tinha 30%. Esse turista que vem para cá, ele vai andar de táxi, ele vai andar de Uber, ele vai tomar água de coco, ele vai no restaurante. Isso fomenta o emprego da cozinheira, do garçom, da camareira, do segurança, do taxista, do vendedor de amendoim. Enfim, você movimenta setores da economia. Então, a minha passagem pela secretaria, eu só lamento e repito, não estou aqui fazendo crítica a ninguém, não ter tido as condições para fazer o trabalho que nós entendemos que é necessário. É preciso investimento em turismo, porque o retorno ele é muito rápido e muito importante para a geração de emprego. E qual foi a atuação de Fábio Henrique, já que ele disse que o turismo pode assim alavancar mais o estado de Sergipe? A atuação enquanto deputado federal para essa área mais direcionada aqui no estado? Fiz parte, aliás, faço ainda porque não mudou, como membro titular da Comissão de Turismo, participamos dos grandes debates da Câmara Federal sobre o turismo, intermediamos debates com a Embratur, que é a empresa brasileira de turismo, até para modificar a estrutura da Embratur, para que ela possa investir mais, o governo federal ajudar mais aos estados e municípios na divulgação do turismo. O Brasil, e aqui o que eu falei de divulgação não é um problema só de Sergipe, o Brasil tem vários anos que mantém uma média de 6 milhões de turistas estrangeiros por ano. Só a Torre Eiffel em Paris, só um monumento em Paris, recebe 10 milhões de turistas por ano. O México, que é um país menos avançado do que o Brasil, recebe 30 milhões de turistas por ano. O Peru já recebe uma quantidade de turistas igual ao Brasil. Então tem alguma coisa errada. Um país extraordinário como o Brasil e receber tão pouco turista é porque tem alguma coisa errada. Talvez a segurança, talvez a falta de divulgação, a dificuldade de voos, enfim, tem alguma coisa errada que o Brasil precisa repensar a política de turismo. Ainda não descobriram, então, qual é o fermento para fazer esse bolo crescer? Perfeitamente. A Europa, por exemplo, Portugal basicamente vive hoje de turismo. Um país pequeno que vive de turismo. Que se reinventou, na verdade. Verdade. Né? Porque ele teve meio que lá no... E foi o turismo que levantou a economia de Portugal. Hoje, muito brasileiro está atravessando o oceano. Para morar lá, inclusive. Isso, morar lá. Virou uma referência, né? Exato. Fábio, a gente guardou, né, agora para o final da entrevista, a gente já tinha, na verdade, gravado esses depoimentos há muito tempo. Veio a pandemia e a gente teve que viver uma nova realidade, suspender uma série de coisas que a gente fazia na TV Câmara. Mas a gente conseguiu gravar um depoimento, que era de uma pessoa que também era muito amiga e muito querida por todos da Câmara, né? Ele falando do irmão, né, de Fábio Henrique. Então, a gente agora vai ouvir o depoimento do nosso querido Jason, falecido recentemente. Eu quero mandar um abraço para meu irmão querido, Fábio Henrique, dizer da alegria, da importância do trabalho dele para o povo de Sergipe, como prefeito, agora como deputado, mas mais importante, como irmão. É um grande irmão, um grande filho e um grande pai, sempre preocupado com a sua família. Fábio Henrique, eu lembro que eu comecei no rádio
e ele, estudante, só pensava em estudar. Naquela época eu saía muito de madrugada para as festas, chamava ele e ele não queria ir. Eu saía 10 da noite com os amigos para a balada e voltava 3, 4 da manhã e eles continuavam naquela mesa cheio de livros estudando. Fez vestibular, passou para jornalismo, fez um período, no outro passou para direito e continuava estudando cada vez mais. Fábio Henrique depois passou para a Polícia Rodoviária Federal e eu lembro que uma certa vez eu disse: Fábio, você tem uma voz boa, vamos fazer um teste no rádio. E ele ficou assim, e foi, fez o teste no rádio, foi aprovado no primeiro dia, trabalhando com Carlos Magalhães e tem essa vida linda no rádio sergipano. Então eu tenho muito orgulho de ser irmão de Fábio Henrique, tenho muito orgulho do político Fábio Henrique, honesto, trabalhador, mudou a vida de Nossa Senhora do Socorro e está aí hoje deputado federal, um dos melhores deputados federal do Brasil. Então, Fábio Henrique, quero dizer que amo muito você, tenho muita alegria e felicidade em ser seu irmão. Parabéns, siga nessa linha, a linha da lealdade, da cordialidade e a linha da verdade. Abraço. Assim, é um momento difícil, eu peço desculpas, né, porque Jason foi meu primeiro amigo, né? Eu tenho 48 anos, ele morreu com 51, então a nossa diferença de idade de apenas pouco menos de 3 anos, e assim, nós fomos criados juntos, né? Vivemos juntos muitos anos, ele falou, é verdade, ele saía muito para as festas e eu ficava estudando, né? Enfim, Jason é irmão meu, eu costumo dizer que Jason é irmão de sangue e irmão do coração. Sempre foi muito preocupado, muito dedicado. No dia da morte dele, eu fui um dos primeiros a chegar, Henrique Matos, enfim. E eu tenho um quarto na casa dele que tinha tipo um escritório que ele fez. E eu teria até uma foto, nesse quarto tem mais foto minha do que dele, né? Então ali você vê o quanto Jason era um cara assim, Jason era um cara humano. Até muita gente brincava, dizia que Jason não podia estar na política. Jason era um homem sem maldade, não é porque faleceu. As pessoas quando morrem, geralmente se exaltam apenas as qualidades, mas quem conheceu e conviveu com Jason, sabe que Jason era um cara sem maldade. Jason não foi vereador porque Fábio Henrique era prefeito. Jason foi vereador pelo trabalho que ele fez no IPES. 30 anos como servidor público do IPES, atendendo a todo mundo, ajudando a todo mundo, independente de questão política. Então, Jason era um grande irmão, o filho mais próximo de meus pais. Jason era vereador, candidato natural à reeleição, e praticamente abdicou da sua pré-campanha para vereador. E nos últimos 5 meses ele pegou meu pai e minha mãe e levou para um sítio que ele tinha em Salgado, que era uma grande paixão que ele tinha, para cuidar de meu pai e de minha mãe. Então Jason sempre foi isso, sempre foi o cara que ajudou a todo mundo, preocupado com os irmãos. Enfim, eu sei que é uma dor muito forte, né? Você perder uma pessoa que você ama da forma que foi, né? É uma dor muito forte, mas eu sempre digo à minha mãe que ao invés de a gente lamentar por Deus ter levado, nós temos que agradecer a Deus, porque nos deu a possibilidade de durante 51 anos conviver com um ser humano tão especial. Então eu agradeço todos os dias a Deus pelos ensinamentos, por tudo que eu aprendi com Jason. E peço a Deus também para que nós que aqui ficamos possamos honrar esse legado que ele deixou, né? Jason era querido por muita gente, que eu recebi muitas ligações, muitas mensagens, gente que eu nem conhecia, que eu nem imaginava, mas que em algum momento da vida teve um contato com Jason, ele com aquele jeito dele sempre alegre, sorridente. Eu nunca vi Jason com raiva, nunca vi Jason falar mal de ninguém, nunca vi Jason gritar com ninguém. Era sempre aquele ser humano especial. Então, meu irmão, muito obrigado. Eu agradeço muito a Deus por você ter participado e ter me ajudado muito na minha vida. E tenho certeza que onde você está, e você está num lugar bom, não tenho dúvida, a sua passagem foi uma passagem tranquila pelo ser humano que você é.
Eu tenho certeza que você está lá torcendo por todos nós, pelos seus irmãos, chamando a atenção como você sempre fez. Muito obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe. A gente deixou justamente para o final o depoimento dele uma forma de homenageá-lo, né? Porque a gente conviveu quase 4 anos com ele lá na Câmara e ele sempre foi essa figura apaziguadora, né? Quando tinha algum acaloramento lá de discussão, ele sempre chegava para apaziguar os colegas, né? Os pares. A gente chegou, né, ao final aqui do nosso bate-papo de hoje. Queria agradecer muitíssimo, né, a presença aqui na TV Câmara, no IDE Aracaju. Muito obrigada. Obrigado, Alexandra. Obrigado a todos que estão aqui, ao pessoal da equipe toda, a equipe da TV Câmara. Repito, é um prazer estar falando para a TV Câmara, já que eu comecei minha vida como vereador em Aracaju. Então, que Deus possa abençoar a todos nós, nos iluminar, nos livrar de tudo aquilo que é ruim. E muito obrigado pela oportunidade. Estamos encerrando o IDE Aracaju de hoje, que conversou com o deputado federal Fábio Henrique. Até o próximo IDE Aracaju.